RFI Convida. O RFI Convida recebe hoje o psiquiatra Jorge Jaber. Ele veio a Paris para apresentar no Congresso Europeu de Psiquiatria um curso de formação de terapeutas voltado para o tratamento de dependentes químicos, que ele desenvolve há 40 anos no Brasil e agora tem o objetivo de inspirar outros países a seguir essa iniciativa. Bom dia, doutor Jorge Jaber. Seja muito bem-vindo ao RFI Convida. Bom dia, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar perguntando, você podia explicar para a gente em que consiste esse curso, essa formação? Sim, esse curso eu aprendi um pouco sobre ele nos Estados Unidos quando estive estudando lá na Universidade de Harvard, onde eu fiz a pós-graduação em dependência química. Eu sou médico, psiquiatra e minha pós-graduação foi em dependência química. Então eu percebi que existia uma profissão lá de terapeutas, que lá eles chamam de conselheiros, que são terapeutas leigos, que não fizeram faculdade, não fizeram universidade, mas que têm um conhecimento grande sobre a doença, geralmente por terem se recuperado ou por serem familiares de alguém que se recuperou. Também médicos e psicólogos se interessam por essa profissão. Foi assim que eu comecei a fazer no Brasil. E o que é necessário para tratar uma pessoa com dependência química? Bom, em primeiro lugar, tem que gostar de gente com problema. Porque o dependente químico é muito problemático. O dependente químico nega que tem um problema. Negação. Ele projeta, ele diz que o pai, a mãe, o governo, alguém é o culpado. Ele tem muitas desculpas, ele está sempre manipulando e é arrogante. Então ele nega, ele culpa outro, ele tem muito argumento e é arrogante. Para você conviver com uma pessoa assim, tem que gostar muito. Primeira coisa, gostar muito. Segundo, ter um interesse em interferir no mal-estar de outra pessoa. Ter esse desejo de viver para ajudar outros a melhorarem a vida. Então, basicamente, quem se recupera, quem consegue abandonar o uso de substâncias químicas, passa a ter uma certa gratidão, um desejo muito interior de ajudar outros. Então, esse é um ponto importantíssimo. Finalmente, o curso supre a carência de conhecimentos técnicos para isso. Então, basicamente, você junta o desejo com a ciência e, com isso, você consegue montar uma mão de obra relativamente barata que tem muito sucesso na recuperação de outros dependentes. E o curso é gratuito? É completamente gratuito. Certo. Ele era um curso pago, porque ele era presencial, havia alguns custos. Quando, em 2019, com o advento da pandemia, nós passamos a fazê-lo pela internet, ele se tornou um curso extremamente barato. Então, ele se tornou acessível e não há custo nenhum, a não ser um pequeno preço, cerca de 15 euros, pelo certificado, e todo o valor, totalmente todo o valor que advém disso é transferido para um projeto de prevenção a situações de risco na infância e na juventude, na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Certo. E como que foi? Você participou do Congresso Europeu de Psiquiatria, né, em 27 de março, aqui em Paris. E como é que foi recebida essa ideia aqui na Europa? Bem, eu sou um professor que tenho interesses em pesquisa. Então, como não tenho muito recurso no Brasil para fazer pesquisa, eu pesquiso coisas que são mais fáceis, estão mais à mão. Então, eu já fiz pesquisa sobre o uso de espiritualidade na recuperação, o uso de atividades físicas, de arte. A arte tem um papel fundamental na recuperação de dependentes químicos. E, finalmente, esse curso, ao montar, eu envio esses trabalhos aqui para a Associação Europeia, para a Associação Americana também, mas quando eu mando para a Europa,
eu não mando depois para outro local. Então, eu sou membro da Associação Europeia de Psiquiatria e esses trabalhos são frequentemente muito bem recebidos. Esse trabalho especificamente, ele tem uma adesão muito grande, um interesse muito grande, porque ele torna acessível a criação de mão de obra específica, barata, para uma doença que está aumentando. Está aumentando no mundo inteiro o uso de substâncias químicas e, consequentemente, de dependência química, que é a doença que pode ocorrer quando há o uso de drogas. Nesse caso, então, tem sido muito bem recebido aqui, foi bem apresentado, e pessoas até de Hong Kong mostraram muito interesse, querendo conhecer melhor, já que na China também se fala português. Existem já exemplos, modelos desse curso ou semelhantes aplicados fora do Brasil? Não, não existe. Existem cursos universitários, não é? Geralmente voltados para a atividade privada, para a obtenção de algum benefício financeiro que é necessário. No nosso caso, como nós estamos ligados a uma instituição de tratamento que recebe apoio de entidades ligadas à saúde privada, são os convênios financiam os tratamentos, uma parte da renda que advém daí é utilizada no ensino e na prevenção. Essa entidade privada é a sua clínica no Rio de Janeiro? Na verdade, assim, eu criei uma clínica que tem também internação e tratamento ambulatorial, mas quem financia a clínica são os convênios, são as entidades privadas de saúde, prestadores de saúde. São as chamadas terceira parte. Tem o paciente, tem o sistema de saúde, tem a terceira parte que media a relação. No Brasil funciona bem e uma parte desse valor que é recebido nós aplicamos em ensino, pesquisa e prevenção. E do público, o senhor acha que o Estado faz o suficiente hoje em dia no tratamento dos dependentes químicos? Não. Em 2019, no Brasil, se constatou um número de 14% mais de pessoas com problemas ligadas ao uso de álcool e drogas. Então, há significativo, né? Por outro lado, mudanças políticas trouxeram cenários diferentes em relação a esse problema no nosso país, de tal modo que não está havendo um incentivo a esse tipo de tratamento. É possível que agora isso venha a mudar, mas até o momento o cenário não é bom para isso, inclusive com a venda atualmente, já a liberação do plantio de alguma substância química que antigamente era proibida no Brasil, agora está sendo liberada. Há a possibilidade da utilização dessas substâncias? Sim, mas não há um cuidado ainda no nosso país em relação à proibição ao uso por crianças e adolescentes. Não só com substâncias ilícitas, mas também com o álcool, que é vendido liberadamente para crianças e adolescentes, gerando uma questão médica importante, um problema médico importante no nosso país. O senhor falou de crianças e adolescentes, eu queria tocar outro tema de outra dependência, que é dos eletrônicos. Sim. Já existe esse problema? O senhor já é procurado para falar desse assunto, para tratar pessoas, esse tipo de dependência? Sim. Desde janeiro de 2022, portanto, há 14 meses, oficialmente existe o diagnóstico de transtorno de jogos eletrônicos. Inclusive no Brasil, no momento, há uma novela que está fazendo muito sucesso, que tem um personagem, vale a pena lembrar, a Glória Pérez, que é uma escritora de novelas no Brasil, que está sempre muito ligada às questões sociais, e ela, dessa vez, colocou um personagem modernamente, porque
pouco mais de um ano, tem o diagnóstico, ele tem o transtorno. Esse transtorno ele leva a um aumento exponencial, uma grande procura pelo jogo, numa intensidade cada vez maior e com um abandono progressivo de situações de lazer, situações acadêmicas na juventude. O jovem vai abandonando outras atividades, dando prioridade ao jogo. Frequentemente isso leva a uma alterações até orgânicas, como, por exemplo, obesidade, vida sedentária, problemas posturais, porque o jovem fica muito tempo numa postura que não é a mais adequada. Finalmente, problemas psicológicos intensos, porque o jogo ele proporciona fortemente emoção. E ele afasta dos sentimentos. Então, os relacionamentos familiares ficam muito comprometidos e isso leva a problemas que são muito bem mostrados na novela. Tá certo. Então, muito obrigada, doutor Jorge Jaber, por ter aceitado o nosso convite. Um prazer muito grande. Um abraço a todos os brasileiros. Obrigada.